A paz do Senhor. Já vou falando que estou falando com uma pastilha, porque minha garganta está me incomodando muito. Estamos trabalhando no livro de Êxodo, o chamado de Moisés, que tem algo a ensinar a mim e a você, uma orientação do Senhor para nós. Hoje vamos do capítulo 23, do verso 20 ao 33, onde o tema é Deus envia anjo na adversidade. Você sai para trabalhar cedo, volta tarde, tem anjo. Você às vezes perde ônibus, tem livramento de Deus. Às vezes luta tanto para comprar uma casa, não conseguiu, foi livramento de Deus. Está em algum consórcio, deu tudo errado, anjos, livramento do Senhor. Vamos aprender na palavra? Às vezes quer porque quer comprar um carro, não é o tempo. Carro é uma família. Meu pai sempre falou isso. Tem anjos que Deus cria situação para você não comprar, para dar errado. É motivo só para glorificar o nome dele. Esse do 23 a partir do 20. Eis que eu envio o anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e leve ao lugar que te tenho preparado. Está vendo que Deus envia anjo? E ele diz algo interessante. No lugar que tenho preparado. Deus às vezes está preparando uma casa. Deus está preparando grandes bênçãos. Mas é tudo na hora certa. Tenha calma. Guarda-te diante dele. Ouve a sua voz e não provoqueis a ira. Porque não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. Quer dizer, guarda o que Deus manda. Moisés falou, guarda o que ele manda. Não provoque Deus a rebeldia. Porque ele não admite rebeldia. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Uma coisa linda. Se ouvir a voz do Senhor como ele manda, ele é inimigo do nosso inimigo e adversário do nosso adversário. Mas para isso é necessário obedecer. Para isso é necessário ler a palavra, para entender o que é obedecer ao Senhor. O que é não fazer o que desagrada a Ele. Porque o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos jubiseus e os destruirei. Ele disse que o anjo dele ia destruir todo aquele povo, para não prejudicar o povo de Israel. E quantas vezes o Senhor não faz isso na minha e na tua vida? Que tem anjos criando situações para nos livrar de mal. Às vezes é um carro que quebra, uma perca de um ônibus, uma coisa que dá totalmente errada. Do nada é demitido. Tem anjo do Senhor ali para te proteger, para dar livramento na hora certa. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem o farás conforme as suas obras. Antes destruirás totalmente e quebrarás de todos os teus estátuas, as tuas estátuas. Veja que Deus não aceita outros deuses. Estátuas, pior ainda. Estátua não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Não é assim que a Bíblia fala? Tem olhos, mas não vê. O nosso Deus está no céu, vê tudo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Então, ele sabe como trabalhar. Quando dá errado, glorifica o nome do Senhor. Porque tem anjos ali protegendo, te ajudando, que eu e tu nem imagina. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele o abençoará o vosso pão, a vossa água, e o tirarei no meio de vós as enfermidades. Ele disse ao povo Moisés, se ele obedecesse, Deus abençoava o pão, a água, e tirava do meio deles as enfermidades. Por quê? Porque o segredo está na direção dele. Quantas vezes vem tudo errado é desobediência? Às vezes é provação, também tem isso, não é verdade?
Mas às vezes é desobediência, porque Deus só quer o melhor para mim e para você. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, e número de teus dias cumprirei. Veja que se obedecesse aquele povo a ele, nem tinha mulher que abortasse, nem tinha mulher estéril. Tudo isso ele fez promessa naquela época ao povo dele. Porque o segredo é a obediência. Aí você pode me dizer, eu sou estéril, eu não tenho filho, eu obedeço. Eu também não tenho filho, gostaria muito, mas não tenho. Mas aí é o departamento. Tem situações que Deus não quer, porque Ele sabe que não seria bom para a gente. A gente questiona, pensa, analisa, sabe, vê outras situações, mas não é assim. Deus vê no escuro, eu e você não. Ele conhece a estrutura do teu corpo e a minha. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo todo o povo aonde entrares. Fareis com que todos teus inimigos te voltem às costas. Olha que coisa linda. Enviarei o terror, você sabe o que é isso? Adiante de ti, para que os inimigos não atacassem eles. Deus faz tudo isso do mesmo jeito hoje. Deus cria situações para nos dar livramento de forma linda. Deus é Deus. Eu lembro que uma vez eu ia na loja lá no Recife, saí de casa, eu morava no Ibura, para comprar a gravata do jovem, que eu era dirigente de jovem lá, estava perto da festividade. E o ônibus quebrou no meio do caminho. E foi uma luta para pegar outro ônibus. Quando eu cheguei na loja, ela tinha sido assaltada. Há poucos minutos. Tinha tido até uma funcionária que se foi para o hospital baleada. E eu entendi que se aquele outro ônibus que eu vinha, eu poderia estar nesse assalto. Deus sabe trabalhar. Dá glória a Deus o que está dando errado. Ele cria situações para abençoar a mim e a ti, ou dar livramento. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os aveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Veja que até o nome do gigante, aquele povo daquela época, ele mandou dizer ao povo dele, ó, vou pegar todo esse povo, vou tirar diante de ti. Porque era povo mais forte do que eles, que iam prejudicar eles. Quando Deus afastar alguém de você, dê glória a Deus, Ele sabe o que está fazendo. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha que coisa linda. Ele disse que não lançaria tudo de uma vez. Até nisso ele pensou nos mínimos detalhes. Para que as feras não multiplicassem e que não fosse contra o povo dele. Deus sabe de detalhes mínimos que eu e você não sabem. E às vezes a gente murmura, é ingrata, falando demais. Porque ele disse, não lançarei fora diante de ti tudo de uma vez, para que a terra não se torne em deserto e as feras se multipliquem contra ti. Olha que coisa linda. Deus sabe cada situação que está passando, que eu e você passa. Deus sabe coisas que não conseguimos ainda. Lá na frente Ele tem melhor. Vamos dar glória a Deus? Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que seja multiplicado e possua a terra por herança. Ele disse que pouco a pouco ia lançar fora dele aquele povo. Era pouco a pouco, para que depois a herança das bênçãos da terra ficasse com o povo dele. Ele sabe, porque as coisas estão acontecendo na tua vida pouco a pouco, de pouquinho. A gente às vezes fala demais, sem entender nada. Vamos dar glória a Deus? Estabelecer, eu peço até perdão a Deus por algo que eu falei hoje, que está pouco a pouco. Jesus sabe o que faz. Estabelecerei os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos moradores da terra para que os lance fora de diante de ti. Ele disse que ia estabelecer um limite, quer dizer, ele estava com um projeto ali, arquitetando tudo, projetando tudo, administrando tudo, organizando tudo para ser do povo dele. Tem coisas que estão demorando na minha, na tua vida,
porque o arquiteto do céu está trabalhando nos mínimos detalhes. A nossa posição é obedecer e adorar e fechar a boca. Não farás aliança alguma com eles ou com outros deuses. Veja que o Senhor disse, não faz aliança com eles nem com outros. Porque às vezes a aliança que eu e você quer fazer vai se dar em perdição. Amizade, eu convido para estar na nossa casa. Amanhã vai ter grandes consequências. Obedece ao Senhor que é melhor. Para terminar o 33. Na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim. Tem pessoas que se a gente continuar com elas, a gente vai pecar. Se na faculdade, no trabalho, na igreja, fique reservado e reservada que é melhor. Se servirás aos seus deuses, certamente isso será laço para ti. Já pensou coisa linda? Quer dizer, se eles servissem, se eles convivessem com aquele povo que o Senhor estava tirando de perto deles, seria laço. Eles iam pecar contra o Senhor e depois viria as consequências. Se você está pensando em fazer alguma sociedade, cuidado, pode ser laço. Esse namoro pode ser laço. Esse trabalho que está dando tudo errado e tu está insistindo é laço. Obedece a Deus que é melhor. O laço depois, as consequências, as tragédias são terríveis. Cuidado com sociedade. Cuidado com amizade. Cuidado com coisas que Deus já fez dar tudo errado e você está insistindo. Pode ser laço para a tua vida. Amém? Lembre-se, Deus envia anjo na adversidade. Mas é necessário a gente estar atenta para não cair em laços. A paz do Senhor.